Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia, o importante é que o seu dia seja bom. E mais uma vez, então, estamos iniciando uma live do Eis-me Aqui Mulher, onde a gente procura trazer histórias para vocês de superação, histórias onde a gente sempre quer trazer histórias reais da nossa vida, da vida das pessoas, como elas superam, como elas se reinventam, no que elas trabalham, o que elas fazem. E hoje nossa convidada é uma pessoa que, quando eu a conheci, gente, impressionante, mas no segundo encontro parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, por ela ter essa visão muito clara de trabalhar com dificuldades e entender que é possível sim a gente superar. E sem mais delongas, eu já vou convidar então a Thaís Amado para estar aqui sobre o seu trabalho. Ela é fisioterapeuta com especialização aquática, que não é algo tão comum, e é demais. Olha ela aí, lindona! Oi, Thaís. Eu ia colocar uma touquinha de natação aqui para te esperar, mas aí eu ia fazer graça, né? Ia ficar com a máscara, com a touquinha. Só assim pra te reconhecer, né? Thaís, eu estava apontando aqui para o pessoal da live que já desde o segundo encontro já parecia que a gente se conhecia há muito tempo. É verdade. Né? É uma pessoa assim muito simpática, tu é uma pessoa muito agradável, tu é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, tu tem um olhar de empatia gigantesco e estar contigo sempre é muito bom, é muito agradável. E óbvio que eu não podia deixar de te apresentar para as pessoas que seguem o Eis-me Aqui e que vão estar enviando essa live para outras pessoas que precisam aprender contigo como superar as dificuldades. Uhum. Antes da gente entrar no Setembro Verde, falar sobre superação e sobre várias histórias que tu vai estar trazendo aqui pra gente, eu quero que tu te apresente, Thaís. Eu quero que tu fale um pouco da tua formação, da tua especialização, porque não é algo muito comum, né? Embora exista já e as pessoas conheçam, muitas vezes associam a hidroginástica, a natação, e eu quero que tu explique, né? Então fala isso, queremos te ouvir. Fala, Thaís. Então, boa noite, pessoal. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje pelo convite da Tati. Como ela disse, a gente tem muita sintonia, foi desde o primeiro dia, parece que a gente já se conhece há 1000 anos, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho, né, sobre a questão da inclusão social, sobre a questão da fisioterapia, né? Então, como tu disse, a fisioterapia aquática é uma área que agora, assim, já está um pouquinho mais conhecida, né? Mas há muita associação com natação, hidroginástica e não a fisioterapia aquática de fato, né? Então, eu sou formada pelo Instituto Metodista IPA desde 2018. Fiz a especialização em fisioterapia aquática no Hospital Israelita Albert Einstein e atualmente acabei de finalizar essa especialização e tenho algumas formações na área de fisioterapia aquática, né? Então, eu voltei a minha carreira para essa área. Oi. Só para quem não sabe, ficou assim, como assim? Einstein, aonde, quando? E é São Paulo, gente, tá? Para quem não tá por dentro, a pessoa realmente se puxou, né? Viajou bastante para ir até lá. No Sul embora... não tem, né? Essas formações é tudo de São Paulo para cima, então a gente tem que buscar, né, novos locais, assim, que a maioria é tudo longe, então a gente vai atrás mesmo. Quem gosta da área acaba indo para lá para fazer, né, as especializações. Então... Thaís, eu só fiz essa observação, porque com essa questão do online, muitas pessoas podem achar, não, São Paulo de tranquilo, né? Eu mesmo estou fazendo um pós que é no Rio, só que eu não estou indo no Rio, porque o meu é online. Presencial. Só que eu realmente tinha que ir, porque não tinha como trazer água dentro de casa, né? Enfim, piada sem graça, não precisa rir, né? Tá? Vamos lá, segue. Exatamente. E atualmente eu sou fisioterapeuta da Associação da Criança com Deficiência, a ACD de Porto Alegre, também atendo domicílios pela manhã e agora eu faço parte do corpo docente da Clínica Petrópolis, da clínica docente não, né? Desculpa, do corpo clínico. Não sou professora. Do corpo clínico da Clínica Petrópolis, onde eu vou voltar meus atendimentos para o público infantil, que é a minha paixão, né? Eu adoro atender criança. Então eu vou ter esse espaço agora para poder atender também. Então, a questão do Setembro Verde, né? Ela reforça... Para aí! Stop! Segura!
Segura, não entra no Setembro Verde ainda. Olha só que bacana um comentário aqui, ó. A Thaís foi fisioterapeuta do nosso filho Lucas por algum tempo. Ai, Ela é Luquinha, muito boa, o Lucas adorava. Então eu aí, ó. também. É um amado. E os pais também, né? A Sally e o Marcelo são pais sensacionais. Fazem parte do tratamento também, né? A questão dos pais em se envolverem é tudo de bom. Um beijo, Sally. Que legal. Obrigada pela participação aí, pessoal. E quem quiser fazer perguntas também pode colocar ali que a gente vai, Colocar conforme vai que aparecendo, a responde. gente vai citando aqui. Ok. Tá, então vamos lá. O que é Setembro Verde? Fala. Então, o Vamos Setembro lá. Verde ele foi criado para reforçar a importância, né, da acessibilidade e da inclusão da pessoa com deficiência. Porque se viu a necessidade, né, de reforçar essas questões. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela define a pessoa com deficiência, aquelas pessoas que têm alguma restrição a longo prazo, seja de natureza física, emocional, intelectual ou sensorial. Então, essas pessoas elas acabam enfrentando algumas barreiras na participação da sociedade, no dia a dia. Então, essa lei foi criada justamente para definir, né, o que seria esse público. E a inclusão, ela é o conjunto de vários meios e ações que vão combater a exclusão dessa pessoa, né? Então, há direitos como benefícios de vida em relação à sociedade, provocadas por diferenças de classe social, de educação, de idade, deficiência, gênero, preconceito social e racial. Aí entra, né, todas essas questões. E também serve para oferecer igualdade de acesso a bens e serviços que todo mundo tem, né? Todo mundo tem que ter o seu direito. Então, essa campanha ela foi criada justamente para abordar essa inclusão da pessoa, né? Porque, às vezes, algumas escolas, por exemplo, né, se dizem inclusivas, aí a família chega lá para matricular o filho com alguma deficiência, a escola diz que não tem mais vaga, que não tem escola, que não tem assessora, que não tem algum recurso que precisa. Então é bem complicado essa questão na prática, né? A gente sabe que vários locais se dizem inclusivos, mas chega na hora, deficiente físico, infelizmente, debate com algumas barreiras, né? Que são impostas ou pela sociedade ou pelo local que não é acessível, por essa falta de acessibilidade, né? Então, se vê a necessidade de entrar nesse assunto, se vê a necessidade de dar uma chacoalhada mesmo na galera e mostrar, ó, vamos incluir, vamos fazer mais, né? Por esse público que realmente precisa ser incluído, né? E como tratar, né, uma criança com deficiência ou um adulto com deficiência, né? Ter uma deficiência, ela não faz com que a pessoa seja melhor ou pior do que outra, né? Provavelmente, por causa dessa deficiência, a pessoa pode ter uma dificuldade para realizar algumas tarefas, algumas atividades, e por outro lado, ela pode ter extrema habilidade em fazer alguma coisa que a outra pessoa não tem, né? Então, pessoas com deficiências, elas são iguais na diferença que elas carregam. Então, de repente, a Tati consegue fazer uma coisa melhor que eu, né? Então, a gente também tem que levar essas coisas em consideração e não achar que ela é incapaz de fazer determinada coisa, né? E sim ver a parte boa e não a parte difícil de fazer, né? Tentar levar para esse lado. Algumas dicas, assim, né? De como falar com a pessoa com deficiência, né? A gente tem que evitar perguntas íntimas, né? A gente não sai perguntando coisa íntima na frente de qualquer pessoa, né? Às vezes tem umas pessoas sem noção que vão lá e vão perguntar uma coisa super íntima e a pessoa com deficiência, ela pode ficar constrangida, né? Ela foi uma pessoa como qualquer outra. Então, evitar esse tipo de pergunta. Quando quiser alguma informação da pessoa, falar diretamente com ela, né? Não se dirigir ao pai, não se dirigir ao acompanhante. Olha para a pessoa, conversa com a pessoa, né? Porque a pessoa tá ali, ela existe, né? Então a gente precisa tentar olhar para o olho, tentar falar com a pessoa. Também, quando quiser oferecer alguma ajuda, né? E a pessoa, tu tem que dar tempo para a pessoa dizer se ela quer ou não, né? Tu não tem que chegar ali e já vamos ajudar, já sai pegando na cadeira, já sai pegando a pessoa. Pergunta se ela quer, espera a resposta. E se ela disser que ela não quer ajuda, não se ofender com isso, né? Porque às vezes a pessoa com deficiência, ela não tem algumas necessidades de auxílio, de grandes auxílios, né? Ela consegue se virar. Então espera a pessoa, dá o tempo para a pessoa responder, não sai tocando, não sai pegando, porque às vezes a pessoa não gosta, né? Então, esperar a pessoa responder mesmo antes de fazer alguma coisa por ela, né?
E é principalmente a questão da naturalidade, agir com naturalidade, né? Ver uma pessoa caminhando diferente, ver uma pessoa gritando, uma pessoa faz qualquer coisa, né? A gente tem que pensar que uma pessoa que tá ali, mais uma vez, né? É um ser humano que tá ali. Então, tentar ter um pouco mais de empatia, tentar não ficar de fofoquinha, né? De conversinha com o outro do lado, apontando o dedo, mostrando, ai, olha que horror, olha isso, olha aquilo. Tentar agir com naturalidade, porque para a pessoa que chega no local, né, e vê um monte de gente falando e comentando, é ruim para a pessoa, né? Então é uma situação chata. Então tentar evitar. Pode falar, Tati, pode falar. Deixa eu dar um exemplo disso que você estava falando, porque ontem eu fui no shopping de tarde com a minha mãe e eu sempre, desde que eu saí do hospital, no início, eu ia com a cadeira de rodas, porque eu não conseguia me equilibrar, ficar de pé. E óbvio que as pessoas olham, é normal, todos nós temos uma curiosidade humana e a gente tem, bater o primeiro olhar, a gente dá aquela olhada. Mas isso que a Thaís está falando é muito importante, porque a curiosidade é uma coisa, a gente viu, tem algo diferente, detectamos, ok. Agora tu ficar olhando com aquele olhar invasivo, e aí eu acho que eu poderia descrever que os vários tipos de olhares que eu já recebi. Né? Desde aquele olhar de peninha, né? Aquele olhar de, o olhar indiferente, aquele olhar de, ai, quem é essa? E, sabe, assim, de indiferença, enfim, vários tipos de olhares. Só que ontem aconteceu uma situação nova para mim. Eu estava caminhando com a bengala, sozinha, e me aventurei aí na frente da minha mãe, sem estar do lado dela, porque eu sempre estou de mão com meu marido, ou segurando em alguma coisa, e ontem eu me aventurei, bem faceira, né? Eu queria experimentar um sapato, né? Porque agora com a órtese é complicado, né? Então eu tenho um de todos os dias e um tênis, enfim. Aí eu queria experimentar aquele para ver se ia dar certo. Thaís, eu saí na loja, bem faceira, assim, ó, e fui indo à frente, assim, andando com a bengala, tentando ser o mais natural possível, quase desfilando, né? Quase Gisela Bündchen. Quase Gisele que a gente fala. Uma senhora, uma mulher comum, assim, ela me deu um olhar, daqueles assim, ó, de cima a baixo, ok, curiosidade. De baixo para cima, analisando bem, daqui a pouco ficou olhando assim, ó, eu não sei, só que ela não fez aquele olhar de vou te ajudar se tu cair. Ela fez aquele olhar assim, ó, seguindo o ritmo, tipo, o que tu tá fazendo aqui? A gente sente isso, sabe? É bem isso que tu tá falando. Agir com naturalidade. Não para de fazer o que tu tá fazendo. Pode olhar, claro que pode, a gente tem a liberdade. Mas segue, não fica. Ela chegou a parar o andar e ficar assim, ó. Pra olhar. Eu imagino que deve ser bem complicado. Agora falando, eu pensei, podia dando uma sambadinha ali, né? Convidar ela pra dançar. Podia pedir pra convidar pra dançar. Podia, né? Ia ser uma boa. Pois é, mas faltou essa brincadeira na hora. Agora eu já sei, na prova, eu fui pega de surpresa, foi a primeira vez. Mas, Thaís, continua falando, porque o jeito que tu está trazendo é muito importante. Tu está trazendo várias dicas, né, de situações reais, e tu conhece muitos casos, várias situações. A gente escuta, né? Então... A gente escuta muitas histórias, assim, então é um absurdo atrás do outro, né? Quando se fala de julgamentos das pessoas alheias, né? Que nem te conhecem, que nem sabem da tua existência e ficam ali olhando com alguma reação estranha, né? Conta algumas histórias pra gente, assim, traz algumas, assim, do que tu lembra, tanto de coisas que foram ruins, como coisas que foram legais, tá? Porque a história é sempre algo que mexe com a gente porque é verdadeiro, é real, e também já vai nos dando aquela oportunidade de rever, e até mesmo de como fazer, enfim. Pode falar, conta pra gente aí algumas histórias. Então, assim, a minha primeira experiência com a questão da inclusão, né, foi desde muito pequenininha. Eu estudava numa escola que eu fiquei do berçário até a quarta série, e eu tive o contato, a experiência de ter uma colega com uma deficiência intelectual e um pouco motora, assim. Então, ela não acompanhava muito a turma, ela acabava ficando um pouco mais para trás, e ela conviveu com a gente como se ela conseguisse, né, fazer tudo e qualquer coisa, ninguém julgava, ninguém fazia nada, a gente era criança, né? Então, quando a gente é criança e é ensinado, né, a cuidar, a ter uma visão de inclusão, a gente consegue levar isso para a vida, né? Então, eu acho que fez fundamental, assim, para mim, a diferença foi conviver com ela, porque me deu uma visão muito boa, assim, de convivência, de incluir, de quando não conseguia, ela ajudava, ninguém ria, ninguém zombava, era uma coisa, assim,
maravilhosa. A escola que eu estudei foi a Escola Descobrindo a Vida. Então, ela ensinava muitos valores. Então, eu sou muito grata por ter tido essa experiência com essa colega. E ela seguiu comigo. Depois, a gente saiu dessa escola e foi para uma escola maior. E aí, quando a gente chegou nessa escola maior, a gente esbarrou em muitas barreiras. Eu e ela, eu digo que eu e ela porque eu fazia parte, eu estava sempre junto, eu estava sempre com ela, estava sempre grudada com ela. Então, a gente se deparou com bullying, né? Então, ela começou a sofrer muito bullying por todo mundo da escola, por todo mundo da sala, porque ela era diferente, ela caminhava diferente, ela não conseguia engolir a saliva, então isso incomodava muita gente, chamavam ela de tudo que é coisa. E eu comprei muita briga com ela, muita briga por ela, né? Então eu vivia na coordenação, porque eu vivia brigando com os colegas, porque tiravam sarro dela. E hoje ela é formada, ela fez graduação em arquitetura, então ela descobriu um talento, ela começou a desenhar e hoje ela desenha quadros lindos, lindos, lindos e é arquiteta. Então, assim, né, se ela tivesse dado bola para tudo que era falado, para tudo que, né, que fizeram até ela se formar, ela talvez não tivesse chegado onde ela chegou, né? Então, ela se superou de todas as formas e foi muito legal conseguir, assim, ter essa troca com ela, porque a gente aprende muito com as diferenças. Eu sempre digo isso, assim, eu acho que muita coisa, muitos conceitos, muitos preconceitos a gente já não tem quando a gente convive com a diferença, né? Convive com, seja ela física, seja ela intelectual, a gente pode aprender sempre com tudo que é pessoa, inclusive com eles, né? Então, a questão de excluir pessoas com deficiência, assim, eu não consigo entender, né? Como que a sociedade ainda exclui pessoas que trazem tanto para nós, né? Seja num gesto, seja numa palavra, eles são muito gratos por alguém ouvir, por alguém fazer parte da vida deles, porque às vezes as pessoas não fazem, né? Justamente por esse preconceito. Então, foi uma convivência maravilhosa e só agregou para mim, né? Então, quem dera se todo mundo pudesse conviver com alguém com deficiência, porque se aprende muito. Então, eu sempre falei para ela que ela me ensinava muito, né? Eu ensinava para ela também, mas ela sempre me ensinou muito. Então, essa foi a minha primeira vivência com a questão da inclusão, né? Ela veio muito antes da fisioterapia e me acompanhou aí longos anos até eu escolher ir para fisio, né? E eu não sei também se não foi uma das coisas que me levou a cursar a fisioterapia, né? A ver que eu podia fazer alguma coisa para alguém, ver que eu podia melhorar alguma coisa para alguém. Então, acho que isso direcionou um pouco o meu caminho, assim, para entrar na fisio. E na FIS a gente tem muitas histórias, né? Muita superação. Também tem aquelas coisas, né, que a gente recebe de a mãe mandando mensagem, tu nem acredita. Não aceitaram meu filho na escola, disseram que tinha sala de recurso, não tem, o que tu pode fazer? Faz um laudo, faz isso, faz aquilo. Então são coisas que a gente acha inadmissível, né? E é uma coisa inadmissível, né? Dizer que tem vaga e chega na hora, vê que a criança tem alguma deficiência e não inclui, né? Então, e na educação, que é uma coisa tão importante, né, para toda criança. E acho que essa história é a mais impactante, assim, que eu tenho, né, que eu levei para a vida e acho que deveria ser compartilhada, né. Não sei se tu Muito quer... legal isso, sabe que eu tava te ouvindo aqui e eu tava pensando, né, porque isso é um verdadeiro... Tu falou de uma escola que trabalhava muito com valores, né? Uhum. A gente entende, assim, que valores e princípios, eles são aqueles que regem o bom comportamento. Porque os princípios, eles são imutáveis, né? O bom caráter, ele nunca vai mudar, ele nunca vai estar fora de moda. Uhum. Né? E os valores, às vezes, podem mudar, né? Antigamente, uma mulher andar de saia curta era um horror, era um escândalo. Hoje, a gente vê aí na rua e tá comum, vamos dizer assim, né? É moda. Agora, o bom comportamento, a gente andar com o outro e ter um olhar de amor e de empatia, ele nunca vai estar fora de moda, ele sempre vai fazer a gente crescer. E a Bíblia, ela tem várias histórias onde Jesus, ele esteve com pessoas que chegaram perto dele, que acompanhavam Jesus, que aprendeu muito com Jesus, e que Jesus usou a vida deles para fazer milagres, né, de cura, inclusive ensinou os discípulos. Mas a gente não vê as pessoas falarem tanto, até mesmo pregar, sobre, por exemplo,
o espinho na carne de Paulo. Né? Saulo, antes ele era um homem mau, ele se converteu, ele virou o apóstolo Paulo, um dos homens mais citados e falados na Bíblia, escreveu várias cartas, um homem que diz que ele sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele realmente chegou num nível muito grande de ser parecido com Cristo. Mas ele mesmo dizia que ele tinha um espinho na carne. O que significa esse espinho na carne? Não sei. Talvez pode ser alguma dificuldade física, né? Ou alguma coisa até mesmo motora, mental, a gente não sabe. Outro exemplo que eu quero trazer aqui é do Jacó. Jacó, antes de ter um encontro com Deus, até o nome dele significava que ele era um enganador. Só que depois Deus mudou o nome dele para Israel, e ele se transformou, então, aquele separado. E ele teve um encontro com Deus, ele lutou, né, com o anjo, e dessa luta ele ficou coxo. Ou seja, ele ficou paralítico, ele ficou com uma paralisia, uma falha na perna, ele ficou manco, ele caminhava com dificuldade. Só que isso fez toda a diferença. E o Senhor não quis ir lá curá-lo. Pelo contrário, ele precisou viver daquela maneira para ele entender quem ele é e ele ser uma pessoa melhor. Então, eu não estou dizendo que para a gente ser uma pessoa melhor, a gente tem que ter um problema físico, de saúde, mental. Não é isso. Não é alguma deficiência, né, como a gente está falando aqui da questão da inclusão. Mas, muitas vezes, Deus permite que a gente adoeça, por exemplo. Quem é que já não ficou, né? Uma perna quebrada ou com uma febre, teve que parar um pouquinho para descansar, porque vinha numa rotina muito acelerada. E às vezes o parar um pouquinho, o estar doente, pode ser um momento de tu parar um pouquinho. Né? Não significa. A gente tem uma tendência, né, Thaís? Eu não sei, assim, tô falando, depois tu me corrige aí. Mas a grande maioria das pessoas tem sempre uma tendência de achar que doença é uma coisa ruim. Tem muitos, inclusive religiosos, que dizem que é demônio. Né? A pessoa está perturbada, está mal. Mas às vezes são situações que nos fazem, que nos permitem ver o mundo com outros olhos. Seja para ver o outro com um olhar diferente, seja para a gente receber um cuidado, né, e um carinho, uma atenção, ser servido. Às vezes a gente só quer se servir. E assim por diante, né? E olha só o teu exemplo. Tu teve uma colega que, de certa forma, influenciou, assim. Estava falando, eu acredito que ela foi. Essa coisa que tu falou que tu lutava por ela, que tu estava sendo na direção para defender. Tu já tinha essa empatia muito forte. Sim, porque eu não achava ela diferente, entendeu? Eu achava que a minha colega, ela é igual, assim como eu, ela tem as mesmas capacidades que eu tenho. Se for um pouco mais difícil, beleza, a gente vai e ajuda, né? Então, eu não via muito essa questão da diferença, assim, eu não tratava ela com diferença, eu tratava ela como minha colega que tem tanta capacidade, assim como eu, né? De aprender as coisas e interação e tudo, né? Só que ela se via excluída por uma sociedade que achava que ela não era capaz, né? Então, claro. A questão de subestimar a capacidade do outro pela questão motora, pela questão cognitiva, isso a gente não pode fazer, né? Não tem como a gente subestimar a capacidade de ninguém. E principalmente não subestimar a capacidade de alguém que tem alguma alteração que a gente consiga ver ou não, né? Ou que seja taxado como é deficiente físico, esse aí não tem capacidade. Não, né? Jamais. Jamais, porque todo mundo tem seu potencial. Infelizmente, né? E ele deve ser explorado, então... Muito bom. Eu vejo que, infelizmente, ainda existe um preconceito, não somente nessa questão, mas até mesmo na aparência, né? Se a pessoa está bem vestida, ela é bem tratada. Se a pessoa está de qualquer jeito, está de chinelinho de dedo, já é menosprezada. Né? Então, são questões que realmente o ser humano precisa aprender a ter esse olhar, como tu falou ali no início, de criança, né? Nossa, a criança não tem preconceito, a criança não tem, né? Ela olha... É incrível isso, esse olhar, ele realmente é lindo e a gente tem que ser como criança, né? A gente precisa viver mais essa verdade. Thaís, conta um pouquinho do teu dia a dia lá na ACD. Conta pra gente porque quem não conhece, né, lá a instituição, quem não sabe como às vezes pode ficar com algumas curiosidades. Ai, como que é? Enfim, como é que é o trabalho lá? Como é que é? Conta assim, desde a acolhida... depois o processo, como que as pessoas chegam, enfim, o que tu tem visto lá? Conta pra gente. Tranquilo. Então, lá na CD, o paciente que chega na CD geralmente é via posto de saúde, né, ou hospital.
Ele chega lá, faz uma avaliação global, que é uma avaliação com algumas áreas, né? Então, tem a fisioterapia, tem a psicóloga, tem a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. Então, se faz uma acolhida desse paciente, onde se vêem as demandas, né? O que o paciente vai precisar de terapia, né? Porque geralmente as pessoas enquadram na grande maioria, mas tem algumas terapias que não tem necessidade no momento. Então, se faz esse enquadramento. E aí, esse paciente, ele acaba caindo nos setores, né? Então, ele cai quando ele vem para a fisioaquática, a gente faz a avaliação desse paciente, a gente traça os objetivos, né, da fisioterapia aquática, a gente traça um plano terapêutico, então a gente vê quais são as reais necessidades do paciente, tudo isso baseado na funcionalidade desse indivíduo, né? Então, assim, o paciente precisa muito melhorar a caminhada dele, então a gente vai trabalhar a caminhada do paciente. E aí a gente discute com as demais áreas, então a gente conversa com os médicos, a gente conversa com a psicóloga, a gente faz um trabalho em equipe mesmo. Então a gente acaba traçando um objetivo das áreas motoras, né? Então físio, terapeuta ocupacional, físio aquática, acabam traçando os mesmos objetivos para conseguir alcançar, né? Geralmente a cada 3 meses a gente refaz esses objetivos, o paciente melhorou em algum aspecto, tá mais difícil no outro. Então a gente acaba fazendo essa evolução com o paciente, né? E aí o paciente finalizou o seu processo de reabilitação, ele acaba tendo alta, né, das terapias. Ali é um centro de reabilitação, então não é um paciente que vai ficar vinculado com a gente muitos anos, né? A gente tem metas a se traçar de objetivo, a gente tem que cumprir os objetivos e aí quando esse paciente estiver ótimo para encarar aí os desafios, né, ele já acaba tendo a alta. O que a gente mais atende, né? No meu turno da tarde, a gente tem bastante paciente adulto. Então, a gente trabalha com pacientes que recém tiveram um AVC, a AVL atualmente, né? Thaís, só um segundinho, desculpa. Eu tô mexendo aqui, tô fazendo maior confusão, porque eu tô tentando botar o cabinho aqui para carregar, porque tá acabando a bateria. Então, eu tô pedindo licença, tô atrapalhando para não chamar mais tanta atenção. Pronto, agora sim, consegui. Desculpa, continua ao vivo. Não sei se é a minha internet... Ele disse que o vídeo pausou, mas ele retomou. Tudo tranquilo? Tá me ouvindo? Vamos lá, continua ali. A recepção ali. A gente também recebe bastante pacientes com traumatismo crânioencefálico, então acidente automobilístico, acidente, né, de moto, enfim. Também lesão medular por arma de fogo, por acidente de carro. Também tem alguns diagnósticos assim, infantis, né? Então, paralisia cerebral, várias afecções neurológicas, né? A gente não trabalha ali diretamente com traumatologia, né? Joelho, prótese, de quadril, essas coisas a gente não atende, né? E também a clínica de amputados. A gente faz todo o processo de pré-prótese, o paciente faz a prótese e aí quando ele recebe a alta da fisioaquática, ele continua com o trabalho, né, de fase de pós-protetização. Então a gente trabalha todas essas áreas da protetização, de braço, de perna, de pé. Então a gente trabalha todas essas questões aí envolvendo tanto afecções neurológicas quanto amputações. E também doenças degenerativas, doenças neuromusculares, então qualquer situação assim, né, de doença relacionada a músculo, algumas coisas de autoimune, que nem é o teu caso, né? Autoimune, tudo isso a gente acaba atendendo também. Tem alguma dúvida? Thaís, uma curiosidade, na verdade. Dentro dessa questão da amputação ali e das próteses, né? E desse recomeçar, né, como tu disse que nem todos vão para lá com uma situação de nascimento, às vezes um acidente, alguma situação, enfim. Eu já ouvi falar muito sobre a questão do membro fantasma, né, a dor, e como é que é isso? A sensação de ter a perna, né, aquela parte que foi amputada, enfim, o braço. Explica pra gente como é que é, o que as pessoas falam, como é que vocês lidam com isso, até pra gente poder entender, né, as pessoas que passam por situações como essa. Então, a dor fantasma, ela geralmente acontece quando um membro é amputado, seja braço, seja perna,
onde na própria amputação, né, no processo de retirada desse membro, dessa parte desse membro, as terminações nervosas acabam sendo cortadas, mas acabam ficando algumas ali, né? Então, essas conexões, elas seguem mandando estímulo. E aí, a pessoa sente que ainda tem a perna, ou que ainda tem o pé, e ela sente dor na ponta do dedinho. Ela consegue especificar, assim, ah, eu tô com dor no dedão do pé, mas ela não tem o dedão do pé, né? Então, ainda acaba ficando essa imagem, né? Ah, eu ainda tenho a perna. Por isso que muitos pacientes, eles caem no início da pós-amputação, porque eles ainda acham que tem um membro, né? Então, é uma pessoa de 50 anos que viveu 50 anos com a perna, né? Então, ele tem esse grama, né? Que ele tem duas pernas. Ele não tá do nada, ele acordou e tá sem a perna. Então, acontece muitas quedas em função disso, né? E aí, a fisioaquática ou a fisiosolo também trabalha com essa dessensibilização. Então, é uma região que está muito sensível, ainda tem terminações nervosas. Então, a gente faz com que esse paciente acabe sentindo menos dor, menos essa dor fantasma, a gente estimula. Então, a gente pode passar superfícies diferentes para estimular, superfície áspera, aquelas bolinhas com umas espículas assim, sabe? A gente pode passar na região, orientações, né, para dentro de casa. Então, a gente tem algumas ferramentas para usar, né, para tentar diminuir essa dor. E é uma dor bem chata, é uma dor que incomoda muita gente, é muito comum. Então, a gente já vai com esse objetivo, geralmente, já de início, a gente já trabalha isso. Em função da recorrência, né? Bem recorrente mesmo. Não sei se... Dentro das próteses, foi ótima a explicação. Dentro das próteses, assim, no caso, por exemplo, de uma criança, né? A criança, ela está em desenvolvimento, ela continua crescendo, mas, de repente, ela tem as trocas das próteses, né? Conforme o crescimento. Sim, conforme o crescimento. Isso, e a ACD, claro, eu fui atrás um pouquinho, né, da história, porque eu achei fantástico o acolhimento, eu fiquei realmente muito satisfeita e muito feliz, né, de estar fazendo parte, e eu fiquei encantada, porque começou com os pais, né, de uma criança que teve dificuldade, e então eles foram atrás. Vocês querem contar a tua história da ACD um pouquinho, porque é lindo, e depois começou só com crianças. Isso. Depois que abriu para adultos também. Acabou abrindo a demanda, né? Começou a surgir a demanda, então iniciou com esses pais, e aí depois de um tempo eles viram que o público também poderia abrir para adultos, para idosos. A gente recebe alguns pacientes que tem Parkinson associado ali a alguma outra coisa neurológica. A gente atende alguns pacientes que têm, por exemplo, né, um parkinsonismo associado à esquizofrenia. Então, são pacientes que às vezes não é só aquele quadro motor, alguma coisa tem também, né? Então, a gente acaba abrindo para esse público, mas sempre voltado para a questão motora, né? Algum problema, alguma coisa relacionada ao motor. Nunca só intelectual, por exemplo, né? Ou cognitivo. Sempre se abre visando a melhora de algum aspecto de caminhada, de sentar e levantar, alguma independência funcional. Esse paciente consegue se levantar da cadeira sozinho, não consegue fazer as transferências. Então, acaba sendo mais voltado para essa área. E também tem a questão das cadeiras de roda, né? O SUS, ele fornece cadeira de roda, ele fornece cadeira de banho, fornece as órteses que muitos pacientes acabam usando, bengala, muleta, qualquer dispositivo auxiliar da caminhada, né? Andador, tudo o SUS acaba prescrevendo, então a gente consegue, né, dar o maior suporte possível para o paciente. E uma coisa bem interessante também é a questão do transporte, né? A ACD, ela é assim, não vou dizer porcentagens porque eu não sei a porcentagem, mas a grande maioria dos pacientes não são de Porto Alegre, são da região metropolitana, são do interior do Rio Grande do Sul. Tem pacientes de tudo que é lugar, de Osório, de Tapes, de longe, de Cidreira, de Osório. Tem pacientes de todas as regiões possíveis, assim. Dos mais simples, os mais humildes que vocês possam imaginar. Então, é bem gratificante, assim, porque são pessoas que realmente querem melhorar, que estão ali com algum objetivo, né? E a gente consegue oferecer isso, acredito que da melhor forma, espero que da melhor forma, né? Porque a gente sempre espera que todos os profissionais pensem o mesmo, né? E a gente tem uma equipe muito boa, muito unida, muito especializada para atender da melhor forma. Então, ela conseguiu crescer dessa forma, né? E acho que hoje abriu para muitas clínicas. Então, acho que é por aí.
Ô, Thaís, a ideia não era falar sobre ACD, mas a gente entrou nesse assunto e é fantástico, é fascinante. E eu vou acabar também pedindo assim, para que tu traga essa contribuição, porque, como eu falei, né, a história de uma família que se transformou nessa Esse grande centro, né, super de representação. instituição, né, que já tem vários lugares, e a gente vê até aquelas campanhas publicitárias na televisão, e aí a gente pensa assim, ah, não é verdade, porque tem lá no outro, tem 2 canais, tem a rede tal, a rede não sei o quê, mas independente de rede de comunicação e de, né, e não vamos falar aqui de emissoras, o que eu quero trazer é que é real, existe, realmente, por exemplo, eu posso testemunhar, eu recebi órteses para dormir, né, para esticar minha mão dos pés de graça pela instituição. Da onde sai essa contribuição? Né? Tem uma parceria com o SUS, mas a grande maioria, sim, são doações. São E essa doações. parceria Pelo Teleton. Isso, Teleton. O Então, Teleton. fala para as pessoas como é que é. Assim, porque uma vez eu ouvi dizer que todos os funcionários, eles eram voluntários. Não. E aí, existem pessoas que são voluntárias. Sim, Conta para as pessoas entenderem, até para a gente poder... Porque tem muita gente, vou ser bem sincera, tem muita gente que quer ajudar o próximo, sabe? Que quer fazer o bem para o cidadão, para os irmãos da fé, para qualquer pessoa, enfim, e não sabe como fazer. Fala então um pouquinho da ACD, como funciona? A ACD, ela funciona basicamente através de doações, né, e contribuição do SUS, porque a gente acaba repassando o valor do atendimento, o SUS acaba transferindo, né, para a ACD. Mas a grande maioria são de doações e elas vêm de tudo que é região, de tudo que é lugar, né, do Brasil. E é feito através da campanha do Teleton. Vira e mexe, se seguirem a página da ACD, eles acabam botando Pix, agora com o Pix ficou mais fácil ainda, né? Então, eles fazem uma divulgação bem forte em função das doações, porque a grande maioria é por doação, grandes doações, né, de pessoas que querem ajudar. E quem não pode ajudar, né, com dinheiro, com transferências, acaba fazendo voluntariado da ACD. Eles estavam com a questão do voluntariado suspensa pela questão do Covid, porque a grande maioria dos voluntários tem acima de 50 anos, né? Então são aposentados, que querem contribuir um pouco, né, com o seu tempo e vão lá para ajudar. Então, na fisioterapia aquática, a gente não tem alguém dentro da piscina nos auxiliando, né? Mas na fisioterapia solo, nas outras áreas, tem sempre um auxiliar que pode ajudar com a questão da limpeza, da organização, chamar paciente, organizar o setor. Então, tudo isso o voluntário pode fazer, né? E aí se inscreve, liga para a CD, diz que gostaria de ser voluntário e aí consegue contribuir da sua forma, né? Seja do tempo, seja do dinheiro, o que puder doar, a pessoa acaba conseguindo, né? O que é uma coisa bem legal lá da CD. A gente tem vários voluntários que agora voltaram com tudo. Então, estão fazendo bem pro próximo, né? Eu, na live da semana passada, eu comentei rapidamente, assim, porque foi uma live sobre o Haiti, né? Sim. E aí eu comentei que eu conheci uma haitiana lá na CD. A Fê, tem nome diferente, né? Fertile. Como é que é? Fertile. Fertine. Ela tem um nome diferente. E, cara, é o nome, né, lá do país, da origem dela. E eu achei muito legal, muito interessante, porque tem isso, né? Eles recebem, eles incluem também pessoas de fora. Então, isso é muito bacana, né? Eu acho que tem uns 5 haitianos lá na equipe. 5 ou 6, se eu não me engano. Que fazem todo o trabalho ali. Estão sempre junto com a gente. Que legal. Ô, Thaís, o que tu nota assim, de diferente depois da pandemia, tá? No atendimento e na inclusão? O que tu percebe assim, que pode ter melhorado ou piorado, né, nessa questão assim, da inclusão e até mesmo no trabalho na CD, enfim? Do trabalho, a questão da visual, assim, né? A gente enxergar o rosto do paciente. É que o rosto, para mim, é a maior das respostas, né? A gente enxergando o rosto, a gente consegue ver se a pessoa tá gostando de fazer o exercício, se a pessoa tá confortável em fazer, se o número de séries tá bom, né? Se a gente não tá puxando demais vocês. Então,
a expressão, ela acabou ficando prejudicada, né? Com o uso da máscara, a gente só vê o olhinho ali e tem que tentar deduzir o que a pessoa tá dizendo. O teu eu já conheço, Tati. Quando tu tá cansada, eu já sei. Mas tem algumas pessoas que fica bem difícil da gente ver, né? Se a gente dá um passinho para trás ou se a gente segue. A comunicação, né? Eu atendo uma paciente que eu senti muita dificuldade, né, de atender com máscara, porque ela tem um problema auditivo. Ela tem redução da audição de um dos ouvidos e o outro ela não escuta. Então, com a máscara, e ela não pode usar um aparelho auditivo, porque dentro da água não pode, né? Pode molhar e estragar. E aí eu tô encontrando bastante dificuldade de conversar com ela, de explicar os exercícios, porque é tudo leitura labial, ela faz leitura labial, e aí com a máscara ela não consegue. Então, já até pensei em providenciar aquelas máscaras de acrílico, né? Que a boca fica aparecendo, mas o problema é que ela embaça, então dentro da piscina com a água evaporando, talvez embace. Então, ainda estou buscando a melhor estratégia para poder atender ela da melhor forma, né? E não ficar gritando para ela, né? Porque ela também, às vezes, a gente fala mais alto e ela, não, mas eu já escutei. Então, é difícil saber, assim, quando que tá bom a minha altura de voz e quando não tá. Então, isso eu achei bastante difícil, assim, conseguir atender. E as crianças, elas vira e mexe e vem embaixo a máscara, né? Elas querem olhar para o rosto, elas querem se comunicar. Então, vira e mexe, uma criança vai lá e tira a minha máscara, abaixa a minha máscara. Então, acontece bastante isso também, né? E a comunicação... Eu tenho vontade, eu me escondi aqui porque eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer com a tua também, porque eu tenho vontade de ver. Abaixa a máscara. Eu e a minha criança interior, né? Esperamos que dê. É verdade. Eu vou me entregar aqui, que como a Thaís, ela trabalha muito com criança, né? Então ela tá super acostumada e tira de letra. Aí quando ela pega uma criançona do meu tamanho, chega no final, não quero ir embora. Ela pegou e disse assim pra mim, tá bom, Tati, chora então, vai, chora. Chora no ombrinho. Tá bom. Ai, Thaís, eu tô assim, ó, muito feliz de falar contigo e eu sei que tu tem sempre uma mensagem, alguma coisa também para passar. Eu quero te pedir, assim, para te aproveitar essa oportunidade, né, passar os teus contatos, mas também não deixar de falar algo para que quem estiver ouvindo, tanto agora aqui ao vivo, que está aí com a gente agora, né, que eu vi algumas pessoas estão assinando para a gente, é tão gostoso isso, mas também depois vai ficar gravado e muitas pessoas assistem. Para te deixar aquela mensagem que vai fazer toda a diferença no dia a dia, tanto para quem vai estar ouvindo, para como mudar a sua vida e mudar a vida do outro também. Então, olha que linda, que linda live. Obrigada, Paula. Obrigada pelo carinho aí. Paula. Amanhã eu tô aí no MIB. Olha aí. Chamado. Que legal. Então, Tati, tem uma frase que eu gosto muito, que é: ser diferente não é um problema, né? O problema é ser tratado diferente. Então, eu acho que a partir do momento que a gente trata as pessoas, né, da mesma forma como gostaria que fosse tratado, a gente já tá fazendo bem, né? E, assim, é muito difícil, né, receber esses olhares, receber essas críticas, tu melhor do que ninguém, né, para falar sobre isso. Mas eu acho que a partir do momento que a gente consegue olhar o outro, né, com essa visão, né, que ser diferente não é problema, a gente consegue levar uma vida aí com mais conhecimento, com mais troca de experiência, né? Porque a gente só tem a aprender com o outro, isso com qualquer um, né? Então, acho que a frase que eu queria deixar é essa. E agradecer muito pelo convite, dizer que eu me senti muito honrada de fazer essa live contigo e agradecer mesmo. Imagina, eu te agradeço. Tem os contatos da Thaís aí, pessoal, tá? Tem lá no Instagram, tem o profissional dela. Trabalho, pode entrar no meu Insta, pode me seguir, que a gente vai conversando. Quem tiver dúvida também, pode me chamar e o que eu souber esclarecer, eu esclareço. Se eu não souber, eu vou atrás, depois eu falo também. Sabe, Thaís, que essa mensagem final que tu falou, da gente ter empatia, fazer pro outro o que a gente quer que faça pra gente, na verdade, ele não era para ser um segredo, era para a gente realmente entender e saber, mas se a gente parar para ver que o primeiro e o segundo grande mandamento de Deus, que resume toda a palavra de Deus, que é amar a Deus por todas as coisas e amar o nosso irmão como a nós mesmos, a gente realmente pararia de fazer coisas que não gosta que façam pra gente.
ninguém ia roubar, ninguém ia mentir, ninguém ia né, sacanear, fazer coisas ruins, assim. Então, quando a gente consegue entender que isso é uma verdade, isso não é só para bonito, não é só para escrever num texto. Né? Exatamente, é isso que tu tá, é isso que tu vive. No papel, né? Mas na prática a gente sabe que não rola. Então, começar pela gente é o melhor, né? Desde o início da live, desde a tua infância, tu já falou isso, né? Poxa, eu já olhava para minha colega e cuidava dela, protegia ela, andava junto, né? Depois, criança o quê? Mas depois cresceu e continua junto. Então, aquilo que a gente quer que façam pra gente, a gente deve fazer assim pros outros. Então, fica assim essa mensagem de olhar, né, pro outro como gostaria que olhasse pra gente. E eu te agradeço pelo teu olhar de amor e carinho desde a primeira vez que eu te vi, desde a entrevista. Porque eu já me senti muito amada e tu não tem noção da força que tu passa pra gente ir atrás das metas, né? Tá, qual é a próxima meta então? Vamos andar de bicicleta? Vamos embora! Vamos lá, né? Tu me prometeu que vai botar a bicicleta na piscina, hein? Tô cobrando aqui ao vivo. A criança aqui falando. Tá bom, eu sei que tu vai cumprir. Tô brincando contigo e te agradeço muito aí, tá? Participaram também, né? Por terem verdade seu tempo para vir me ver. Obrigada a todos pelas mensagens e as perguntas eu posso responder agora no privado também, que eu acho que não vai dar tempo, né, Tati? Mas muito obrigada mais uma vez pelo convite. Ó, eu vou terminar a live aqui, ó, lendo esse último comentário. Ó. Parabéns, Thaís, grande profissional, com muito amor para com todos. Pessoa maravilhosa. Obrigada. Tá? Que isso sirva de exemplo aí para todos nós, tá bom? Beijo no teu coração e até amanhã. Amanhã eu tô de toquinha. Amanhã tu não me deixa lá abandonada. Até. Pode deixar. Estarei lá. Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite. Tchau. Obrigada, Di.